Eu vou falar sobre as súmulas de dezembro de 2018 do STJ que tratam sobre o dano ambiental. Porque o dano ambiental, no direito ambiental, a danosidade, ela possui repercussão jurídica. O que isso significa? Que para um mesmo ato, o agente poluidor, ele poderá ser responsabilizado alternativamente ou cumulativamente nas esferas penal, administrativa e civil. Então, essas súmulas do STJ que tratam do dano ambiental, elas irão repercutir na esfera civil da responsabilidade ambiental, tá? E o que é responsabilidade civil ambiental? É fácil entender quando você entende o racional da Lei 6938 de 81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. Para a lei, quando se lesa o meio ambiente, quando se causa um dano ambiental, está se apropriando individualmente de um bem que pertence à coletividade. Então, nesses casos, a lei passou a considerar a responsabilidade civil objetiva. Isso quer dizer o quê? O que é a objetividade da responsabilidade, o caráter objetivo da responsabilidade civil? Significa que basta a comprovação de um dano ambiental e o vínculo desse dano a uma atividade humana que é configurada a responsabilidade civil objetiva. Repare que essa atividade humana ela pode ser lícita, inclusive, que ainda assim haverá obrigação de reparar o dano. Tá? E então você percebe que a lei, o racional da lei, ele não busca compreender por que aconteceu o dano, como aconteceu, quais foram as circunstâncias. No caso da responsabilidade civil objetiva, o que se busca é encontrar um responsável e não um culpado. Faz muita diferença. Inclusive, essa lógica, ela repercute no caráter proprio terreno da obrigação de reparar o dano ambiental. Então, vamos passar para a leitura da súmula. A súmula 623, ela dispõe que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. Então, na súmula a gente consegue identificar o caráter objetivo da responsabilidade ambiental. Então, com essa súmula do STJ, a gente consegue identificar o caráter objetivo da responsabilidade civil, ou seja, para configurar a responsabilidade civil, basta a comprovação de um dano e o link desse dano a uma atividade humana, ainda que lícita, pela totalidade do dano, ainda que não os tenha causado por inteiro. Tá? Então, esse é o vínculo solidário que reforça aí a possibilidade e a efetividade de haver reparação desse dano. Agora, o caráter próprio terreno da obrigação de reparação, ela impõe ao proprietário do imóvel a irrefutável observância à preservação e à proteção do meio ambiente. Isso significa que o novo proprietário passará a ter a obrigação de recuperar o ambiente degradado do imóvel, ainda que quem tenha causado a degradação tenha sido o proprietário anterior, porque o passivo ambiental ele acompanhará o imóvel em qualquer circunstância. Esse é o caráter próprio terreno da obrigação ambiental. Agora, a súmula 629 diz o seguinte: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenização. Ou seja, a necessidade de reparação integral. Então, essas súmulas do STJ sobre dano ambiental, elas consolidam o entendimento já pacífico e amplamente aplicado pelos tribunais brasileiros. Muito obrigada pela atenção.